essa chegada, e essa chegada muda muito o futebol dele. Ele se torna esse jogador decisivo, e é da onde ele faz o gol do título da Libertadores, por exemplo, do primeiro gol, quando o Palmeiras abre o placar no Montevidéu. É exatamente daí, com a jogada que o Lelê falou do Mike, que o Mike não tem esse ímpeto de chutar. Foi o Lelê que falou, né? De chutar no gol. É quando ele chega ali que ele toca sempre para trás. Graças a Deus, ele fez isso nessa jogada, como ele costuma fazer, que o Lelê falou, e essa jogada ilustra muito bem isso, com essa chegada do Veiga, essa batida de qualidade do Veiga. Então, assim, é impressionante. E aí, passo para você analisar o meio-campo. E, claro, fica à vontade também para rasgar cedo e rasgar elogios para quem merece. O Veiga está merecendo demais. Não, eu acho que assim, ele se transformou como jogador de futebol, né? Porque ele chega ao Palmeiras como um meia aberto pelo lado, tal, não tinha nenhum tipo de orientação tática, um jogador que não se definia Ele ficou como bonito, né? armador. Assim, cara, você me falou isso aí semana passada, você falou, e ele ainda ficou bonito, né? Porque ele não era tão bonito assim, mas ele ficou um cara bonito. Você me falou Também. isso lá no Xixo também. Melhora também, né? A vida melhora para todo mundo com o tempo. Agora, ele era um jogador completamente cru, né? Ele era um jogador que ele não era meia, não era atacante, ele entrava jogado no meio campo do Palmeiras. Tanto é que ele passa pelo empréstimo e melhora no Atlético Paranaense, começa a ter uma função mais específica, volta ainda para ganhar mais minutagem no Palmeiras e com o Abel ele se transforma, né? Foi assustador o crescimento dele. Em poucas semanas, ele era um cara que fazia gols, que dava assistências, que comandava o meio-campo, enfim, que circulava por todas as áreas, mas com o propósito de ser um referencial. Eu acho que a mudança de personalidade, ela faz com que o atleta também ganhe esse corpo, né? Porque às vezes você tem um jogador que é muito talentoso, mas ele é bunda mole em campo, né, o Soler? Quantos caras bunda moles que a gente já não viu jogando bola? Que você espera o cara e ele some, ele simplesmente se esconde de jogo. Vou dar um exemplo. O Lucas Lima é um bunda mole como jogador de futebol. Bunda mole. Tem talento? Claro que tem. Você vê que ele tem traquejo com a bola. Mas dane-se, tipo, entendeu? Não É o faço que eu questão de brinco assim, aparecer. que é o famoso Peter Pan da bola, né? O cara vai envelhecendo, mas quer sempre ser o garoto, ser o cara divertido ali, que vai arrancar risada, e chega em campo e não resolve, porque o Exato, Lucas Lima ele entendeu? estagnou num personagem. Então, ele Outro sempre vai, cara. é o moleque, boleirão, pai, agora ele já tem mais de Isso, 30 anos e virou um Peter Pan, não Luan saiu do do mundo da Corinthians, fantasia dele. entendeu? Você vê que o cara Sim. tem talento, mas, tipo, dane-se a vida, entendeu? Sabe? O Ganso tava assim, foi redescoberto agora pelo Diniz, mas tava nesse time aí dos bunda moles, entendeu? E voltou a jogar o fino da bola, tem que reconhecer. E o Veiga, a questão não é que ele era bunda mole, diferente. O Veiga, ele era mal preparado. Não se sabia se ele era meio aberto, se ele era centralizado, se ele era segundo atacante. Passou-se a dar uma função para ele. E aí vem também a personalidade do cara. Eu quero chamar a responsa, eu quero ir para cima, eu quero me sentir importante na equipe. Eu acho que isso é o que mudou completamente o patamar dele, como o próprio Gustavo Scarpa, né? Que era um jogador que se sentia desvalorizado. Então ele entrava nos jogos e muitas vezes sem fazer questão desse valor. Era um atleta que não tinha, muita noção do talento dele, sendo que no Fluminense era assim. Muito de quem apagou o brilho do Scarpa no Palmeiras, o Luxemburgo, quando chegou. E isso é um fato, porque é informação. O Vanderlei não gostava do Scarpa, tanto é que ele tentou trocar o próprio Scarpa e o Veiga, porque achava que eram os meninos que não tinham personalidade, etc. Na verdade, não, ele não sabia escalar os caras. Entendeu? Ele não tinha nenhum traquejo nesse momento para entender como é que funciona o futebol, do que é necessário para se jogar bola. O Vanderlei é um técnico que vai depender a vida toda de craque para trabalhar. Se ele não tem craque, ele não sabe o que fazer. Isso é um fato. Ele era gênio como técnico. Ele foi gênio muito porque ele tinha um monte de craque na mão. Porque eu não me conformo de um técnico que falam tanto dele não ter um título internacional num clube. Nem Copa Comebol. Isso é um absurdo. Ele tem 5 brasileiros. Dane-se. Na época que ele começou a ganhar brasileiro, os projetos todos que ele pegou eram projetos para ser campeão da Libertadores. E nunca foi. Ele foi um fiasco em Libertadores. Ele é um fiasco internacionalmente falando.
Ele pegou um Real Madrid cheio de craque e não fez acontecer porra nenhuma. Ele foi uma vergonha, ele envergonhou o futebol brasileiro no Real Madrid. E esse cara quase afundou o futebol desses dois caras que hoje são idolatrados no Palmeiras. Um continua e o outro, infelizmente, já saiu. Aí entendeu? Você tocou numa ferida do Lucha, dá pra gente repercutir bastante sobre isso. É uma coisa que ninguém fala, ninguém tem coragem de falar também, né? É um baita de um vencedor, é um cara que realmente, na época dele, ele se mostrava um pouquinho acima, mas tem muito disso que você falou. Ele pegava seleções e sempre com o foco em Libertadores, e ele nunca chegou próximo de ganhar uma Libertadores. Isso é um assunto que a gente pode discutir bastante, e claro, vão ter muitos haters em cima disso, porque tem pessoas que idolatram o Luxemburgo, também tudo bem e tudo certo. Mas eu fico imaginando se fosse o Luxemburgo, o Vanderlei, que tivesse chamado o Scarpa, vem cá, seguinte, eu vou te colocar de lateral esquerdo. E o Scarpa, feito o que fez assim no Palmeiras, né? Subiu a régua, mas começando como lateral esquerdo. Se tivesse sido o Luxemburgo que tivesse feito isso, rapaz, o estrategista, mas foi só um retranqueiro, foi só um chato, foi só um reclamão que fez isso, né? Não foi um estrategista, não foi um cara que sabe lidar com a imprensa, porque o Luxemburgo tem isso também, né? Você pergunta para quem trabalha hoje no Palmeiras, que trabalhou com todos esses jogadores, todos esses treinadores, os caras amam o Luxemburgo de paixão. O Luxemburgo é gente boa, é o cara que sabe lidar com as pessoas, é o cara que sabe tratar. Então isso também conta muitas vezes para não ter crítica. Crítica do tipo que você fez, analítica. Você está analisando uma situação e está evidenciando uma coisa que é verdadeira, mas que ninguém fala. E isso pode dar muito pano para a manga ainda.